Eu vou dizer algumas dúvidas que eu tenho e talvez explicar um pouco o que pode ser feito para incorporar a poluição como um fator de risco ou no entendimento das pessoas que possuem quadros inflamatórios de vias aéreas e como é que a gente faz para determinar a dose, né? E então eu vou esperar só aqui na tela. Tá aqui, né? Isso aqui é uma imagem de São Paulo logo de manhã, né? Que mostra uma nuvem de poluição num dia de dispersão desfavorável, né? São esses meses de inverno que passaram-se, sempre tem períodos secos com inversão térmica e a cidade ainda não quebrou a camada de inversão. Ela está aqui muito embaixo, represando a poluição emitida de ontem e é gerada logo no início do trânsito matinal. E quando a gente olha no pulmão das pessoas que falecem e que vão para a autópsia no nosso serviço, lá na Faculdade de Medicina, a gente percebe que mesmo não fumantes possuem uma tatuagem de fuligem, né, que essa fuligem não é carbono, não é grafite, ela vem, é uma mistura de compostos vários, tanto gerados diretamente pela emissão, como também por reações fotoquímicas que ocorrem na atmosfera. Então, que é o chamado aerossol secundário, ou ele é modificado como se a cidade estivesse ficando um enorme tubo de ensaio. Aqui são medidas em frente a um ponto de ônibus da Avenida Doutor Arnaldo, que é onde fica, é uma das vias de saída do complexo Hospital das Clínicas, onde convergem pessoas com diferentes graus de doença, crianças, cardiopatas, pneumopatas, diabéticos. Nós recebemos uma massa de pessoas, mais ou menos de 10 mil pacientes por dia em atividade ambulatorial. Então, essas pessoas, uma dessas formas de sair é esperar o ônibus. E aqui você vê um medidor de partículas finas, um material particulado fino, nesse ponto de ônibus, fica visível da minha sala, que atinge picos muito elevados, né? Dependendo da tecnologia do veículo que passa. É um grande corredor de tráfego que liga a Zona Oeste à região sul da cidade. A Avenida Paulista está logo na nossa direção, né? E aqui você vai ver que o nível, por exemplo, novo da Organização Mundial de Saúde para 24 horas é 20 microgramas por metro cúbico. E aqui a gente vê que tem 100, a média em torno de 100 a 120, que varia, tem uma certa sazonalidade, nos momentos de pico maior aumenta, principalmente no período vespertino, quando inicia o rush vespertino. Bom, isso, eu não teria autorização para fazer isso, expor pessoas doentes a uma câmara, um ambiente controlado, mas isso é o que acontece todos os dias com milhões de pessoas, literalmente. Nós podemos ver a influência do corredor de tráfego aqui, né? O ponto zero é a Avenida Doutor Arnaldo, e aqui são distâncias da Avenida Doutor Arnaldo em direção a uma rua chamada Teodoro Sampaio, e essas medidas são as concentrações de dióxido de nitrogênio, medida a várias distâncias. E aqui você tem a concentração do cemitério do Araçá, que tem um cemitério, não tem trânsito. Então, a gente sabe que aqui dentro, o que está aqui dentro, a DNO2, possivelmente é fruto da dispersão do que foi emitido aqui. Quando você chega perto, então, de uma avenida, a tua dose aumenta substancialmente. Eu posso mostrar isso, por exemplo, nesse gráfico aqui, onde a gente comparou médicos que trabalham no hospital da Unicamp, em Divinolândia, que é um hospital regional, e também médicos e profissionais de saúde, né? E médicos que trabalham no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na cidade de São Paulo. Então, depender, e aqui são os níveis de NO2 medidos, né, com tubos passivos, 24 horas, uma média de 15 dias, e a gente vê que existe uma maior concentração, né? As pessoas de São Paulo tendem a ter uma exposição maior do que aquelas que vivem
numa cidade de médio porte, médio para pequeno porte. Mas, mesmo assim, existe variabilidade, né? Uma variabilidade muito grande que depende de como o indivíduo anda, de quanto tempo ele passa no trânsito, e eu vou levar isso mais para frente. E, evidentemente, nariz e olho são as duas coisas que são mais afetadas, né? As conjuntivites e as rinites inflamatórias. E a gente mediu, então, aqui é um estudo feito com um grupo de motociclistas urbanos de entrega, que a gente mediu o clearance mucociliar com sacarina, né, de indivíduos, e vimos que eles têm uma frequência muito grande, né? É um teste muito simples, você deve saber melhor do que eu. Você coloca uma gota de sacarina no nariz e você tem marca o tempo de retorno, né, de transporte. Pode ver que esses indivíduos demoram quase o dobro, mais que o dobro do tempo de clearance mucociliar. Então, uma fração. Isso é muito alterado em relação ao controle, que deve ser em torno de 6 minutos na nossa experiência. Aqui você tem o nível de exposição, a gente está medindo o pH do condensado do ar exalado, né? E você vai ver que esse pessoal tem um pH, né, aqueles que têm uma tendência à acidificação, né, do pH. E aqui você vai ter o questionário de sintomas, né, nasais, olha, e que mostra que a maior parte deles tem sintomas respiratórios. Nota que a concentração que eles têm, eles mediam um carregador, mediam esse aparelho dentro daquela mochila, 75, é quase o dobro da média da cidade. Né? Então, ou seja, para a mesma concentração medida pelos monitores da rede fixa, dependendo de onde você fica na cidade, seu tempo, a tua concentração é muito maior, a exposição que você está submetida, a dose, consequentemente, é muito maior. Vamos ver aqui, então, o que acontece, por exemplo, com a mucosa conjuntival, né? E a mucosa ocular, de superfície. Então, a gente fez a mesma coisa naqueles médicos lá nós medimos fazemos citologia de impressão, que é um teste muito simples, né, de você colocar uma lâmina de plástico sobre a superfície ocular. Quando se tira, vem uma camada de células superficiais e você vê quantas células mucosas tem, né, por campo microscópico, e quantifica, então, a hiperplasia mucosecretora, que é uma resposta estereotipada frente à agressão crônica de qualquer mucosa. Todas as mucosas inflamadas fazem hipersecreção de muco, e, ao mesmo tempo, a gente vê que existe uma variação de nível de exposição, e esse aumento dessas células mucosas aumenta em função da concentração que o indivíduo está exposto. Então, isso aqui é um par de pontos de células mucosas em relação à concentração individual, né? Mostrando, então, que isso tem alteração na qualidade da lágrima, ou seja, a lágrima ela perde surfactante, ela fica mais... O tempo de ruptura da lágrima se altera, mostrando que os olhos das pessoas mais expostas têm disfunções importantes dos mecanismos de defesa contra a irritação ocular, né? Uma outra forma mais radical que a gente usa é nas autópsias. Nós temos um serviço grande de autópsia, quase 15 mil autópsias por ano, e a gente, então, observa a superfície pulmonar com aquela impregnação de fuligem, que, né, não fica só na nossa testa, mas ela penetra no pulmão, causa uma reação inflamatória e encarcera essas partículas como se fosse uma tatuagem, né? Então, aqui você tem um fumante, né, que a gente classifica em Massuzano. A gente faz uma corte retrospectiva, que você começa da morte e vai para trás, né, prosseguindo a vida. Então, a gente tem quanto tempo mora em São Paulo, se fumava, se era fumante passivo, se convivia, qual tipo de ocupação que tinha, tínhamos a densidade de tráfego, o tipo de tráfego da residência daquela pessoa, e a gente, então, conseguia, sabendo disso, qual seria o equivalente tabágico das pessoas que morarem em São Paulo.
E, mais ou menos, a nossa conta aqui, em média, nesse estudo de quase 800 pessoas falecidas, em média, você fuma na cidade de São Paulo, sem ter escolha, de 2 a 3 cigarros por dia, né? E você vai fumar mais ou menos, quer dizer, e isso não é desprovido de efeito, né? Então, eu estou tendo aqui indivíduos que, nesses dois painéis de baixo, eu tenho pessoas que não, que aqui são fumantes, mostrando, então, aqui é um bronquilo respiratório normal, um bronquilo respiratório de um indivíduo não fumante, perdão, exposto somente à poluição, onde aquele acúmulo de fuligem que eu vejo por transparência a partir da pleura, ela provoca uma distorção da porção central do ácido pulmonar, com fibrose e um pequeno infiltrado inflamatório, e também impregna o septo interlobular com suas partículas. Então, existe, digamos, um enfisema subclínico, uma doença de pequenas vias aéreas presente nas pessoas que se expõem ao trânsito. E como? Né? Essa é a medida da poluição do ar pela rede fixa da cidade de São Paulo, mostrando, então, que a maior concentração está no centro da cidade, porque o emprego está aqui. Então, as pessoas se deslocam para cá e, quanto mais vão chegando, vai se concentrando a malha veicular nessa região. Então, a poluição, de acordo com as medidas, é uma coisa das grandes áreas de tráfego centrais. Quando você mede no pulmão das pessoas que faleceram em São Paulo, no mesmo período, a gente vê que a dose maior está na periferia, já ajustada para a idade, tempo vivendo em São Paulo, carga tabágica ativa e passiva, densidade de rodovias e de ruas na sua residência, na região da sua residência, a distância de um grande eixo de tráfego, como uma avenida marginal, uma grande avenida de tráfego, e também níveis socioeconômicos. Então, onde que essas pessoas pegam esse excesso de poluição? Elas pegam no deslocamento. Então, hoje a poluição veicular, no nosso caso, representa um fator inescapável de dose de poluição. Então, isso é significante a ponto de a gente ver que as pessoas têm alterações subclínicas, mas detetáveis ao microscópio, de alterações da estrutura pulmonar. E a relação disso agora do ponto de vista populacional, em estudos de séries temporais, quanto mais aumentar a poluição, mais aumenta o risco de morte por causas naturais na cidade de São Paulo, principalmente por doenças respiratórias e cardiovasculares, mais intensamente para crianças abaixo de 4 anos e para pessoas acima de 65 anos. E não tem nível de segurança. Então, e também tem um nível de segregação socioeconômica muito importante. Para o mesmo aumento de poluição, você vai ver nessa bolinha preta, 10 microgramas por metro cúbico vai causar um incremento de 2% da mortalidade nas regiões de Cerqueira César, que é uma região bem desenvolvida, onde fica a Faculdade de Medicina, próximo da região da Paulista. E à medida que você vai indo para outras cidades, para outros bairros, né, quando estuda a cidade, divide a cidade em pequenas subcidades, né, com população suficiente para fazer estudos desse tipo, a gente vai ver que o mesmo aumento de 10 microgramas por metro cúbico leva a um aumento de quase 12% de mortalidade no extremo da Zona Leste. E você vê que isso aqui é a porcentagem de pessoas, esse círculo branco, vivendo em comunidades carentes. Aqui você vai ver os indicadores de educação e renda, ou seja, fator socioeconômico, ambiente não só físico, mas socioeconômico, interfere com a capacidade que o indivíduo tem de controlar suas doenças crônicas que o vulnerabilizam, e também leva a um aumento no tempo de deslocamento no trânsito, fazendo, então, com que ele seja mais exposto. Por isso que digamos, qual que é o padrão de qualidade do ar, qual é o efeito da poluição. Depende da sua idade, da sua comorbidade e do código de endereçamento postal de onde você vive, que é um indicador grosseiro, sintético, de todo esse ambiente distinto. Veja aqui no bairro do Morumbi, você vai ver claramente que a penetração dos poluentes na casa, as condições de saneamento, as condições de acesso são muito distintas à medida
e tornando, então, diferentes níveis de vulnerabilidade do receptor. Esse estudo foi um estudo do nosso grupo, que foi publicado recentemente, mostrando, então, em 740 cidades do mundo, e utilizando quase 6 milhões de mortes, que os padrões de qualidade do ar agudos, né, de partículas finas, não têm. Eles têm um pequeno decréscimo para níveis mais altos, mas ele não tem nível de segurança, ou seja, quanto menor for a exposição, a concentração menor, menor o efeito em termos de risco de mortalidade prematura. E isso é um estudo feito pelo Rick Burnett, comparando 55 cidades norte-americanas, mostrando agora o efeito da exposição crônica, que eu estou falando de média anual. E essa média anual significa que a mortalidade geral, a curva também exibe a mesmo padrão, só que um pouco mais íngreme, né, porque a exposição crônica tem um efeito maior do que a exposição aguda, com diferentes doenças como fatores centrais. Aqui a maior sensibilidade é para doenças do trato respiratório inferior. Depois nós temos aqui infarto, a doença cardíaca isquêmica. Aqui AVC, câncer de pulmão, né, que está aqui em amarelo. Você tem AVC em vermelho e em roxo, a morte por bronquite crônica. Ou seja, para um bronquite crônico, o cigarro conta mais do que a poluição. Basicamente é isso. E isso leva, então, deixa eu acabar a definir o seguinte: como é que se mede a poluição que a pessoa está exposta? Depende dos hábitos no lugar que ele está. Então, talvez fatores na anamnese, como proximidade, quanto tempo o indivíduo perde na rua, talvez a existência de uma fábrica perto, ou morar na vizinhança de uma grande avenida com tráfego pesado, seja um indicador que talvez você não precisa ter a concentração absoluta, mas sabe que ele vai receber mais poluição que os outros e considerar isso na patogenia, seja como causa direta ou como agravante das doenças pré-existentes que ele tem, das vias aéreas superiores e outros. Essa era a minha mensagem. Eu estou meio enrolado hoje, normalmente já sou enrolado, mas como eu estou tendo uma reunião simultânea com o Guiné-Bissau, que surgiu, que a gente está fazendo um projeto com eles de autóctone, então eu estou mais devagar do que o meu normal. Eu espero não ter decepcionado a vocês. Muito obrigado.